Nesta celebração da Ascensão do Senhor, alguns pensamentos nos vêm à mente. A Ascensão do Senhor ocorreu 40 dias depois da ressurreição, em que Jesus foi aparecendo diversas vezes aos apóstolos, apareceu aos discípulos, apareceu a muitas pessoas. São Paulo fala de mais de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado e testemunharam que ele estava vivo. Eram os testemunhos da ressurreição. E Jesus apareceu durante esses 40 dias para mostrar de modo claro que havia ressuscitado. A ressurreição é fundamento da nossa fé. São Paulo dizia que se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé, mas Ele ressuscitou. Por isso nós cremos. Também estavam os apóstolos chorosos, desconsolados pelo drama da paixão de Cristo, e Jesus aparece mostrando as suas chagas sem dor, chagas que brilhavam, chagas na sua claridade, mostrava que era preciso passar pela paixão para depois entrar na glória. Também estava preparando os apóstolos para a vinda do Espírito Santo e estava lhes falando do reino de Deus, as últimas orientações. Mas ele precisava sair da visão dos apóstolos. Ele não parte para o céu, ele desaparece. Quando nós falamos de uma partida, significa que de uma ausência. A ida de Jesus na ascensão não significa a sua ausência na igreja e na vida dos apóstolos. Ele sobe ao céu na sua glória, mas ele continua na Eucaristia, seu corpo, sangue, alma e divindade, continua na sua palavra, continua através das autoridades da igreja, através dos apóstolos e seus sucessores, tendo como cabeça o sucessor de Pedro, o Papa, e dos apóstolos, os bispos. Está presente também em cada um de nós. Vós sois a luz do mundo, de Jesus, mas ele disse também, eu sou a luz do mundo. Por isso cada cristão, cada um de nós, tem que ser essa presença de Cristo no mundo. Por isso, antes de subir ao céu, ele disse, sereis minhas testemunhas. Testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e em todos os confins da terra. E hoje estamos aqui, como católicos, para sermos testemunhas de Cristo. E o que é ser testemunha de Cristo? Para sermos testemunhas de Cristo, nós temos que nos identificar com Ele. E essa identificação começa no nosso plano de santidade. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito, Ele nos diz, de modo que a nossa vocação primeira, como cristãos, é sermos santos. E essa santidade deve fazer parte de um verdadeiro projeto de vida do católico. Não basta você ir à missa, embora todo mundo tenha que ir à missa. Não basta receber os sacramentos e rezar todos os dias, embora tenhamos que rezar todos os dias e receber os sacramentos. Mas é preciso que, como católicos, nós tenhamos uma responsabilidade com a nossa salvação pessoal e com a nossa santificação. Salvar a alma é o nosso maior negócio durante a vida. Mas dentro desse processo de salvação, nós temos que nos identificar com Cristo. A nossa identidade é sermos outros Cristos, ou sermos testemunhas de Cristo no mundo. Para isso, nós devemos buscar ser santos. E a santidade é um processo que vai acontecendo e deve ser parte de um plano de vida. E começa primeiro com o autoconhecimento. Quem sou eu? Como eu sou?
Como eu devo melhorar para me identificar com Jesus Cristo? Então é preciso primeiro conhecer os nossos próprios defeitos para lutarmos contra eles. Se eu sou invejoso, eu tenho que acabar com a inveja na minha vida. Se eu sou ciumento, possessivo, eu tenho que acabar com isso na minha vida. Se eu gosto muito de falar mal dos outros e fico fazendo críticas, semeando discórdias, eu tenho que parar com isso. E tenho que usar a minha língua para o bem, para construir e edificar, não para criar divisões. Se eu tenho a tendência à sensualidade, com uma sexualidade desregrada, fora do plano de Deus, eu tenho que lutar contra isso, fugindo das ocasiões de pecado, procurando ter uma vida de mais intimidade com Deus, para que eu possa, assim, com a graça de Deus, vencer esse defeito. Se eu sou orgulhoso, vaidoso, não admito que ninguém me chame a atenção, quero dar sempre a última palavra, eu tenho que lutar contra isso, e tenho que ser humilde, reconhecendo que o reino dos céus não é dos grandes, mas dos pequenos, e quem se faz pequeno é que alcança o reino dos céus. E aí cada um procure conhecer seus defeitos, e procure trabalhar cada defeito, e procure se corrigir. O testemunho de Cristo começa com um combate, e esse combate é em primeiro lugar contra nós mesmos. Embora nós tenhamos influências do demônio na nossa vida, que nos tenta, tenhamos influência do mundo no qual nós estamos inseridos e somos muito influenciados pela sociedade e nos deixamos muitas vezes levar pelo que os outros pensam ou esperam de nós, nós temos que começar a trabalhar em nós mesmos, lutando contra os nossos defeitos. E a partir daí começarmos a praticar as virtudes para nos identificarmos com Cristo, sobretudo a caridade. A caridade que é o vínculo da perfeição, como diz São Paulo. Hoje nós temos muitos mestres no mundo. Se abrimos aí as redes sociais, os diversos canais, os diversos blogs, vamos encontrar muita gente ensinando muitas coisas. Muita gente falando em nome da igreja, usando a Sagrada Escritura, muita gente. Muitos mestres no mundo. Dentro da igreja também vemos muitos mestres. Alguns falando em nome da igreja, embora nem sejam da igreja. Falam sobre problemas aqui, problemas acolá. Nós não precisamos de muitos mestres. Nós precisamos de muitas testemunhas. O mundo precisa de testemunho, mais do que de mestre. Porque as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. E é preciso que nós vivamos essa santidade no dia a dia, com transparência de cristãos. Ontem o Papa, na sua homilia aos neo-sacerdotes, falava exatamente disso, dando conselho para os padres que estavam sendo ordenados. Sejam homens transparentes, porque a igreja está com muitas feridas, muita gente ferida na igreja, por erros muitas vezes de falta de transparência de muitos ministros, mas também o mundo está cheio de feridas. Por isso sejamos transparentes, e essa transparência de que fala o Papa não significa mostrar a todos a intimidade que é própria de cada um, mas é uma adequação da própria vida àquilo que nós cremos e pregamos. Somos cristãos, estamos com a doutrina de nosso Senhor, seguimos a nosso Senhor, então vamos adequar a nossa vida a nosso Senhor, aquilo que nós ensinamos, que nós pregamos, que nós cremos. Isso é a transparência de que fala o Santo Padre. Isso é ser cristão. Então essa identificação com o nosso Senhor vai nos fazer testemunhas. Imagine um pai, por exemplo, vocês aqui têm vários pais que ensinam aos seus filhos o catecismo, ensinam a rezar, e devem fazer isso. Ensinam a ir à missa,
E deve ensinar muito, muito, muito. Os primeiros catequistas são os pais. Agora, mais do que ensinar, e vocês ensinam como mestres, vocês devem viver. As crianças aprendem o que elas vivenciam mais do que aquilo que elas ouvem. Então, nos hábitos de vocês, no dia a dia, vocês vão educar muito os seus filhos, pelo modo de vocês viverem, de se comportarem, os valores que vocês vivenciam, os filhos de vocês vão aprender a vivenciar também. E mesmo se no caminho um ou outro se perder, no final voltam, porque vão colher aquilo que aprenderam em casa, no relacionamento com os pais. Assim também o sacerdote, o bispo, o papa, assim também cada um de nós precisamos dar testemunho. E é exatamente disto que fala nosso Senhor: sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Com certeza Jesus estava se referindo a todos os lugares do mundo, inclusive o nosso aqui onde nós estamos hoje. Depois faz uma promessa. Aí vem o segundo ponto da nossa reflexão nesta homilia. O segundo ponto é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta semana é a semana de um cenáculo com Maria. Estamos nos preparando para a festa de Pentecostes, que será no próximo domingo. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos e veio sobre a igreja, e governa a igreja. O Espírito Santo, a igreja é um corpo, e o Espírito Santo é a alma da igreja, igreja de nosso Senhor. Ele não descuida da igreja, ele não abandona a igreja, e governa a igreja, assiste às nossas autoridades da igreja. Ele assiste toda a igreja. Todos nós recebemos o Espírito Santo no batismo, na crisma recebemos a plenitude dos seus dons. Os que foram ordenados diáconos, depois presbíteros e bispos também receberam na sua plenitude para cuidarem das almas. O Espírito Santo vem e ele vai no dia a dia governando, cuidando, assistindo a igreja. Por isso a igreja é santa, por causa do Espírito Santo que santifica a igreja. Evidentemente a igreja sempre passa por crises. Desde o início da era apostólica, os 300 primeiros anos de grandes perseguições, depois muitas heresias penetraram na igreja, logo depois da liberdade dos 300 anos, e a igreja sempre lutou, seja por inimigos de fora, seja por inimigos que se filtraram dentro da igreja. E hoje não é diferente. A nossa Santa Igreja de Cristo, ela passa por uma crise muito grande. Alguns dizem que é a maior crise da sua história. Não discutamos isto, mas que é uma crise. E é uma crise de fé. São Pio X já dizia no início do século XX que a igreja está atingida nas suas veias pelo chamado modernismo, e dizia que era a síntese de todas as heresias que havia penetrado, e ele combateu. Mas lá naquela época, ideias liberais já tinham penetrado dentro da igreja para mudar o sentido da fé, mudar o modo de crer, e colocar um certo liberalismo dentro da igreja, abandonando a tradição da igreja e colocando dentro da igreja um espírito que não era um espírito católico. E foi combatido, mas nos últimos tempos isto se espalhou e vai se expressando na liturgia, vai se expressando nas pregações, nos cursos de teologia, nas cátedras das universidades católicas. Sentam-se muitas vezes teólogos que se dizem católicos, mas com uma teologia que não é católica. A igreja procura combater, procura explicar, procura tirar, procura sancionar,
Mas infelizmente isso vem acontecendo. E como frutos disso, vemos uma destruição total do próprio sentido católico de ser. E isso penetrou na igreja. Penetrou a tal ponto que o Papa Paulo VI disse que por uma fresta entrou a fumaça de Satanás dentro da igreja. Palavras do Papa. E ele dizia que poderá chegar um tempo em que dentro da igreja haverá um pensamento que não é católico e que se torna a maioria. E é o que nós estamos vendo hoje. Mas a igreja continua sendo guiada pelo Espírito Santo. E muitos teólogos, ditos teólogos, que dão aulas nos seminários, editam livros e são editados por livrarias católicas, muitas vezes, que ensinam coisas, verdadeiras heresias, e vem com ensinamento moral totalmente contrário àquilo que a igreja sempre ensinou. É uma realidade. Isso vai se expressando na liturgia, no modo de celebrar, nos inúmeros abusos litúrgicos que há, nas pregações, nas catequeses, no próprio modo de ser católico, em que vamos vendo um sentido mais humanista dentro da igreja do que levar o homem para Deus, e sim colocar o homem como se fosse ter um paraíso aqui na terra, em que o sentido da vida espiritual é deixado de lado, e o homem começa a cuidar mais das coisas materiais do que das coisas do espírito. E é claro que esse espírito dentro da igreja destrói tudo aquilo que é o objetivo próprio da igreja de ser sacramento de salvação. Mas o Espírito Santo continua dentro da igreja, continua guiando. Infelizmente, alguns grupos, falando da crise da igreja, simplesmente saem. Não existem duas igrejas, não existem duas Romas, não existe uma igreja até o Concílio Vaticano II e outra depois. E os tradicionalistas então têm que abominar uma igreja depois e ter uma igreja de antes, como se fossem duas igrejas. A mesma coisa fazem os ditos progressistas, pegam a igreja depois do Concílio Vaticano II e abominam todo o passado, como se estivesse tudo começando agora. E onde fica a promessa de nosso Senhor, que diz: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos? E muitos grupos se separam, como se fosse outra igreja. Alguns dizem que o Papa não é Papa, são sede-vacantistas. Outros dizem que é Papa, mas não querem comunhão com aqueles que estão em comunhão com o Papa. A gente não entende como pode isso. E falam, claro, se estão em comunhão, não servem. O grande pecado é estar em comunhão. Mas a Igreja de Cristo, ela é também uma instituição que tem sua continuidade e que foi infiltrada, invadida por ideias erradas em muitos ambientes. E cabe a nós confiar na Igreja, confiar no Espírito Santo e buscarmos a santidade de vida, buscarmos seguir aquilo que a Igreja sempre ensinou, aquilo que vem dos apóstolos até os dias de hoje. E aqui nós temos uma graça muito grande, temos a missa na forma tradicional, é uma graça para nós. Isso nos fortalece e nos garante, nos protege contra, por exemplo, os abusos litúrgicos ou uma deturpação do próprio sentido da missa como sacrifício da própria liturgia. Isso nos garante, nos protege. Mas não é por isso que vamos dizer que somos melhores. Não, somos todos membros da mesma Igreja Católica Apostólica Romana. Não são duas Romas, não são duas igrejas, repito, somos uma igreja só. Mas há muitos grupos que preferem se separar e dizem que se está em comunhão com o Papa, você está errado, mesmo que você faça tudo como nós fazemos, mas seu grande pecado é estar em comunhão com o Papa e com o Bispo. Isso é um erro, como se o Espírito Santo tivesse abandonado a igreja como instituição e ficasse se espalhando em diversos grupos. Era essa a tese de Lutero,
dizia que o Papa tinha errado, a Igreja Católica estava errada e que a Igreja de Cristo era uma igreja que estava dentro do coração de cada um que conservava a fé antiga ou conservava lá a confiança no Senhor Jesus, como ele dizia. E a gente vê o fruto de Lutero, tantas e tantas divisões. Na Igreja Católica isso também está acontecendo em alguns grupos que preferem se separar, e todos eles, sem exceção, com um discurso de reforma, de transformação, de ter uma igreja pura, como nosso Senhor quer. Tanto quem é progressista, quanto quem é tradicionalista, quando se separa da comunhão, vem sempre com esse discurso. Mas o Espírito Santo continua guiando a igreja. Essa promessa de Jesus continua: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então sejamos fiéis. Agora cabe a nós viver essa responsabilidade de católicos. É preciso acabar com com esse catolicismo superficial. Tem que se aprofundar. Tem que conhecer a doutrina da igreja. Tem que estudar o catecismo, tem que conhecer o que é ser católico e tem que viver como católico, tem que se comportar como católico, no seu modo de agir, no seu modo de falar, no seu modo de ter o seu lazer, no seu modo de vestir. É uma vergonha como os católicos hoje se vestem, por exemplo, como pagãos. É uma vergonha uma moça católica andar mal vestida, isso não pode, isso é errado. Mas tudo igual. Não era assim, mas mudou, porque nós deixamos que dentro da igreja penetrasse as modas do mundo e as pessoas foram se perdendo, achando tudo muito normal. Por fim, e aí já encerro, nosso Senhor, Ele mandou que pregasse. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então nem todos serão salvos, porque quem não crer vai ser condenado. Olha só, preciso voltar a isso. Deus é muito bom, perdoa a todos, perdoa, mas quem não crer será condenado. Por que Jesus coloca essa de modo tão incisivo? Por causa da necessidade que nós temos de levá-lo às pessoas, de sermos missionários. Cada católico deve ser missionário, deve ter esse compromisso de ir levar Jesus para as pessoas, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de falar. Quantos estão aqui hoje porque foram trazidos por um amigo, por um conhecido? Vamos lá. Quantos vão para a igreja porque foram convidados e foram levados? Quantos? E é uma graça para nós. Esse compromisso de missão é de todo o cristão. Incumbe a cada discípulo de Cristo, diz o magistério da igreja, o dever de disseminar a fé, o dever de espalhar a fé, de espalhar nosso Senhor. O nosso Senhor diz na cruz: tenho sede. Essa sede é sede de almas. Nós é que temos que saciar essa sede, que continua. Então busquemos viver essa missão no dia a dia, cada um dentro do seu âmbito, como pode, mas seja exemplo. E leve as pessoas para Jesus. Leve para Jesus. Muitas vezes nós somos muito acanhados em falar de Cristo, sobretudo no ambiente que nós vivemos, de uma espécie de cristofobia. Mas os maus não têm vergonha, nem têm medo de espalhar as suas maldades, de fazerem suas campanhas erradas. Não tem medo, falam erros e mais erros, na televisão, nos jornais, nas redes sociais, espalham mentiras e erros que destroem a própria raça humana. Tantas e tantas propagandas para destruir a família, destruir a vida, destruir a moral, destruir o próprio ser humano na sua autenticidade. E os maus não têm vergonha, e os bons, como se estivessem fazendo coisa errada, ficam calados, não têm coragem de falar a verdade,
não têm coragem de se expressarem em defesa do bem. Não tem. Nós somos assim. Então essa missão que Cristo dá para nós é uma missão de grande responsabilidade. Primeiro conosco, como eu disse no início, no primeiro ponto da reflexão, buscar a santidade de vida, depois com a igreja e depois com o mundo. Isso é o que é ser católico. Isso é o que é ser cristão. Senão, estamos vivendo uma farsa. E é lógico que os falsários não entrarão no reino dos céus. Pensamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por nós, sobretudo nessa festa agora de Pentecostes que se aproxima, que Maria Santíssima, nossa mãe, nos proteja, nos guie, nos inspire, suplicando ao Espírito Santo que venha a nós para fazermos assim a vontade de seu divino Filho.